Meus queridos amigos, o negócio é sério, o papo hoje é sério. Lojas Americanas acaba de anunciar um rombo de 20 bilhões de reais no balanço patrimonial. Será que vai quebrar? Não vai? Se vai quebrar, eu não sei, mas alguém vai ter que salvar essa empresa. Se ninguém salvar, o risco de quebrar, o risco também de ela ir aí para um caminho que não tenha mais volta, realmente é muito grande. Mas nesse vídeo aqui eu não vou só ficar te dando essa notícia, falando o que está acontecendo, a mesma coisa que você vai achar nos portais de notícia por aí, não. Eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo para você aprender a analisar essas coisas, entender por que isso causa um impacto tão grande, por que é uma coisa tão grave assim, e mesmo se você invista ou não em lojas americanas ou empresas do varejo, qualquer tipo de ação que você tenha, se você investe em alguma empresa na Bolsa de Valores, isso daqui vai te ajudar muito na hora de analisar e entender as demonstrações financeiras e a situação da empresa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se interessa por esse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo também, você que já é de casa, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e os próximos vídeos também. Qual que é o impacto de um montante desse? A inconsistência que foi declarada, anunciada, foi de 20 bilhões de reais. A gente nem sabe se é isso ou não, pode ser menos, mas pode ser mais também. Qual que seria o impacto disso daqui numa empresa que tem um valor de mercado que é menor do que esse? Isso aqui é maior do que o valor de mercado das lojas americanas. Então essas operações, o que aconteceu foi o seguinte, ó, presta atenção, que eu vou te ensinar depois, eu vou explicar depois no balanço patrimonial, na estrutura do balanço patrimonial, como é que funciona para você conseguir se basear, conseguir entender realmente qual que é a situação, de que tipo de coisa que a gente está falando. Então foi anunciado ali operações de financiamento de compras que não estão refletidas na conta de fornecedores nas demonstrações financeiras. E onde é que fica isso? Qual demonstração financeira? Eu estou falando do balanço patrimonial. Quando você pega o balanço patrimonial de qualquer empresa, você tem os ativos de um lado, os passivos e o patrimônio líquido do outro. O patrimônio líquido é o capital social, o capital do acionista do ponto de vista contábil é o que a gente chama de passível não elegível, não tem exigibilidade, você não tem direito de cobrar da empresa, você é dono da empresa, você não vai ficar cobrando da empresa, entendeu? É mais ou menos isso, você é sócio, você tem direito à participação nos lucros, se tiver prejuízo, você se lasca. Então do lado dos ativos, a gente tem o caixa e aplicações financeiras, que no último resultado que a empresa divulgou era de mais ou menos 8,7 bilhões. Você tem estoques, você tem contas a receber, adiantamento de despesas, investimentos, ativo imobilizado, que é aquele ativo que sofre amortização, depreciação, os ativos intangíveis, tudo isso é ativo da empresa. Eu não sei se você percebeu, eu falei aqui estoques, né? E o estoque ele vem de onde? Justamente dos fornecedores. Então, nos passivos, o que a gente tem? A gente tem os empréstimos e financiamentos, aqui é a dívida financeira, contas a pagar, salários e encargos, salários dos funcionários, encargos, os fornecedores, essa conta de fornecedores aqui é uma conta dos passivos, obrigações fiscais também e no patrimônio líquido, que eu falei que é o capital do sócio, a gente tem capital social mais reservas acumuladas de lucro, reservas de capital, enfim. E a equação que tem que bater sempre é ativos igual a passivos mais patrimônio líquido. Então, essa conta dos ativos, o lado dos ativos, ele precisa ser igual ao patrimônio líquido mais os passivos, como vocês vão ver aí na imagem que eu estou colocando. Então, digamos que a gente não tem inconsistência no lado dos ativos e que a gente precisa acrescentar agora 20 bilhões, que ninguém sabia que existia, no lado dos passivos, aqui na conta fornecedores. Pode ser que não seja assim que seja feito, ainda não se sabe exatamente o que vai acontecer, mas para a conta bater, se os ativos ali que são de cerca de 47 bilhões mais ou menos, para continuar sendo igual ao passivo mais patrimônio líquido, o patrimônio líquido teria que ficar negativo, porque se a empresa divulgou no último balanço que a conta fornecedores era de mais ou menos 5 bilhões e agora fala que está faltando 20 bilhões ali, o que acontece? Você precisa tirar isso de algum lugar para a conta fechar. Tirando do patrimônio líquido, seria o equivalente ao patrimônio líquido ficar negativo, ou pode ter acontecido também dos lucros terem sido majorados nos últimos anos. E aí precisaria haver um ajuste também.
O ex-presidente da empresa, o Sérgio Rial, que assumiu há pouco tempo e agora já pediu para sair também, falou, pelo amor de Deus, não vou pegar essa bucha de jeito nenhum, quando vocês me chamaram, não era assim que estava o negócio. Ele já disse, né, que não dá para saber exatamente o que vai acontecer, qual que vai ser o efeito de tudo isso realmente. Ainda estão analisando, eles montaram um comitê para isso, mas com certeza as ações vão derreter. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda está no leilão, nem começou a ser negociada ainda, mas já está ali com 75% de queda pelo menos para as ações das lojas americanas hoje, e alguém vai ter que salvar. E como eu disse, quando você compra uma ação de uma empresa, quando você investe em uma empresa, você está comprando um pedacinho do patrimônio líquido do ponto de vista contábil. É isso que uma ação representa, a menor parcela do capital social de uma empresa. Se esse capital social ele era de 14 bilhões e passa a ser negativo, a sua ação, do ponto de vista contábil e até mesmo do ponto de vista real, ela vai valer muito menos. Por isso a queda, entendeu? O que o ex-presidente da empresa, o Sérgio Rial, falou é que por enquanto isso não vai ter efeito caixa, mas vai ter efeito caixa futuro. E quando você faz um valuation, qualquer valuation que qualquer analista, banco fez aqui de Americana, pode jogar no lixo, com essa nova informação não vale mais nada. O valor da empresa não é nada do que o que poderia ser previsto com as informações anteriores. Mas vai ter efeito caixa lá na frente, pode não ter. Agora, outra coisa que pode ter acontecido é o seguinte: quando você fornece para uma empresa, eu vendi para a Magazine Luiza ou para qualquer empresa, aí eu quero receber esse pagamento de forma antecipada, eu vendi para receber não sei quanto tempo, com prazo de 60, 90, 120 dias, 240 dias, sei lá, enfim. E aí você quer antecipar isso, você vai lá no banco e pede para antecipar, o banco ele faz isso e a partir desse momento a empresa ela passa a ter obrigações com o banco e não mais com os fornecedores. Só que o que é que acontece? Isso é chamado de risco sacado em contabilidade. Só que essa dívida, essa obrigação financeira, ela precisa ser contabilizada na conta de financiamentos, empréstimos, financiamentos, na conta das dívidas financeiras da empresa. Isso não pode ir para lugar nenhum. E tem mais coisa ainda. Como a empresa ela vai precisar se capitalizar, o presidente já falou que a empresa vai precisar se capitalizar, não tem jeito. Como é que uma empresa ela consegue se capitalizar? Como é que uma empresa se financia? De duas formas, ou com o capital próprio ou com o capital de terceiros. O capital próprio dos acionistas, que eu já te falei, que pode ser que fique até negativo. O capital de terceiro é dívida, que ela tinha, agora tem mais e vai precisar talvez de mais ainda. Ou então ela emite novas ações. Quem é dono da empresa vai precisar colocar mais dinheiro nela. E os controladores, os principais acionistas, são os donos da 3G Capital, os mesmos donos da Ambev, os controladores da Ambev que você conhece, o Beto Sicupira, o Marcel Telles e o Jorge Paulo Lemann. Então alguém vai ter que colocar dinheiro nas lojas americanas. E quando você tem emissão de novas ações, os atuais acionistas eles são diluídos. Então esse é aquele momento, que quem fala mal de ação de varejo, quem fala que varejo não presta, vai falar: eu te avisei, eu falei que podia dar merda. E quem tem as ações, infelizmente, não tem o que você fazer. Se você tinha ações de lojas americanas, mas se você diversificava, o rombo na sua carteira não vai ser tão grande, mas é isso, é um risco que você estava exposto, e esse é um dos riscos de você investir em renda variável. Pelo menos se isso aí der qualquer problema realmente jurídico, você não precisa responder por nada, você é apenas um acionista minoritário. Mas enfim, e não vai ser uma capitalização na casa dos milhões. O Sérgio Rial ele já falou que vai ser na casa dos bilhões. E além disso, a empresa ainda pode sofrer um impacto negativo por conta de alguns covenants, que são cláusulas em contratos de dívidas, de empréstimos. É mais ou menos assim, eu te empresto, mas eu falo, olha, eu estou emprestando dinheiro para a sua empresa, mas eu só te empresto por esses juros, por esse preço aqui, se o seu nível de endividamento for esse, se o seu grau de alavancagem for esse daqui, se a sua estrutura de capital estiver bonitinha. Se você se endividar demais, eu quero que você adiante esse pagamento, quite logo essa dívida. Então, se a sua dívida líquida, por exemplo, com relação ao EBITDA, está acima de 4, se ultrapassar 4 vezes, eu quero cobrar a minha dívida de uma vez só. Você precisa quitar a dívida, eu não vou te dar mais prazo. Se você realmente mantiver essa dívida líquida em relação ao EBITDA abaixo de 4, tudo bem, aí a gente vai conceder esse empréstimo para você por esse prazo, você vai pagando e amortizando aos poucos. Então é isso, tem muita empresa, é muito credor que concede e que financia as operações de várias empresas com esse tipo de cláusula. E agora com essa dívida maior,
pode ser que muitos covenants estourem, muitas empresas, né, tenham o direito de pedir para as lojas americanas, entre aspas, né, falando de forma simples aqui, para quitar a dívida. Falar, olha, eu quero meu dinheiro, você não está respeitando mais aqui o que estava na nossa cláusula de covenant. Fora que despesas financeiras são oriundas de endividamento. Se você tem dívida, financiamento, empréstimo com instituições financeiras, você precisa pagar juros. Esses juros entram nas despesas financeiras na demonstração de resultado do exercício, na DRE. Então a dívida ela fica lá, contabilizada no balanço patrimonial, mas as despesas financeiras geradas, isso impacta o lucro líquido, porque fica na DRE. Você tem lá a receita bruta, o lucro bruto, né, o custo dos produtos vendidos, você vai indo ali os impostos, depreciação, amortização, tudo até você chegar no lucro líquido. Esse lucro líquido, ele é impactado pelas despesas financeiras. Então, se essa dívida não estava sendo contabilizada, provavelmente o lucro líquido da empresa nos últimos trimestres, nos últimos anos, também, né, pode estar distorcido. Segundo o Sérgio Rial, esse Photoshop no balanço, essa contabilidade incorreta já vinha sendo feita há cerca de 3 anos. Né? Isso aqui pode favorecer, inclusive, outras ações do setor. Outras ações podem subir em contrapartida dessa queda que vai acontecer nas ações de lojas americanas, mas o que pode acontecer também é uma desconfiança do mercado em geral com relação às ações do setor, até mesmo as ações da Ambev, pelo fato de ter ligação com a 3G Capital, que é do Jorge Paulo Lemann e do Beto Sicupira e do Paulo Telles, elas podem sofrer também. As ações da Ambev abriram em queda, tanto aqui, os ADRs também nos Estados Unidos. Então, tudo isso é impacto desses boatos, desses ruídos no curto prazo, mas com certeza lojas americanas vai enfrentar dificuldades no curto e médio prazo e vai precisar se capitalizar para não enfrentar uma situação ainda mais difícil, quem sabe até correr risco de falência, de insolvência, o que eu não descarto também, apesar de a gente não ter informações concretas e bem detalhadas com relação a isso. O comunicado que foi emitido pela empresa não detalhou muito. O que eu tenho para dizer para os investidores, para quem tem ações das lojas americanas, é o que eu falei, cara, é um risco que você estava correndo, se você diversificou, se ela não representa mais de 5%, 8% da sua carteira, não é o fim do mundo. Se você tinha muita exposição, aí sim, você cometeu um erro, agora você vai pagar por esse erro. Não pega a faca caindo, achando a reação do mercado foi exagerada, não é para isso tudo, tá barato demais, agora eu vou comprar. Lembra de IRBR3, quando começou a cair, muita gente achando que tinha caído demais, que era oportunidade. Não parou de cair até hoje, tem gente pegando a faca e solta, depois pega de novo e continua caindo e vai trocando, cai, continua comprando um pouquinho mais. Enfim, lembra disso, tá? O risco é seu, a responsabilidade é sua. Mas cuidado com esse negócio, né? De pegar a faca caindo, de achar que o mercado está errando, que está subprecificado, que está barato demais, que caiu mais do que o que deveria. E lembra do que eu sempre falo, varejo é complicado, falei até um dia desse, se bem que esse tipo de coisa aqui, esse tipo de erro não tem nada a ver com o fato de ser varejo, de não ser, mas lembra que a diversificação é o último almoço grátis, como diria o Ray Dalio, que a gente tem no mercado. Então, eu sempre falo, você vai ter várias ações na sua carteira, no longo prazo, durante a sua jornada de investidor, outra você vai errar. Isso daqui pode ser um erro. Se você tem ações das lojas americanas, você pode considerar que foi um erro, que você nem sabia, você não imaginava que pudesse acontecer, mas aconteceu. Mas se você diversifica bem, de forma eficiente, de forma inteligente, outras empresas, sem dúvida nenhuma, vão compensar isso daqui e o seu resultado no longo prazo ele vai ser bom. Beleza, meus queridos? Esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal que a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu, papai!